Seria esse o pior desfecho de um personagem na história dos animes? É o que eu sempre me pergunto quando eu me lembro do primeiro episódio de Gray Man, uma das minhas obras favoritas do universo dos animes e que pouca gente comenta ou lembra da sua existência. Logo no início do primeiro episódio, somos introduzidos dois personagens. Alan Walker, o protagonista da série, um jovem e talentoso exorcista que havia retornado do seu treinamento à sua terra natal para se representar ao quartel-general dos exorcistas, e Moore Hess, uma jovem e corajosa policial da cidade de Londres que durante o seu turno decide que vai investigar uma capela abandonada que estava gerando um certo incômodo entre os habitantes, pois havia boatos de que o local era assombrado e responsável pelo desaparecimento de diversas pessoas. Ao entrar no local, Moore é separada de seu ajudante Charles, mas é encontrada por Alan Walker, que também estava investigando o local. Eles acabam sendo surpreendidos por uma criatura misteriosa chamada Akuma. Charles acaba sendo capturado e morto, enquanto Moore é salva por Alan após a criatura emitir um gás tóxico, deixando-a desacordada. Após acordar na delegacia, Moore percebe que Alan está sendo interrogado, pois os policiais acreditam que ele esteja envolvido no incidente. Porém, Moore o defende, dizendo que ele salvou a sua vida e a levou de volta em segurança. Alan então revela ser um exorcista, responsável pela caça dos Akumas, criaturas constituídas por armas de guerra que ganham vida própria após serem fundidas a espíritos de pessoas que já se foram e que não conseguiram fazer a passagem para o mundo espiritual. Alan está atrás de um demônio chamado Conde do Milênio, responsável pelos rituais que dão vida a essas criaturas. Posteriormente, Alan ainda explica que as Akumas também são capazes de assumir formas humanas. Além disso, para a criação de uma Akuma, é necessário que uma pessoa de forte ligação com a recém-falecida sinta algum remorso ou condene Deus por ter permitido que a fatalidade ocorresse, para que assim o Conde do Milênio apareça, se aproveitando da fragilidade das pessoas para fazer o seu trabalho sujo. Alan então é liberado da delegacia, porém o mesmo fica sob supervisão de Moore, enquanto ambos são impedidos de continuar com a investigação. Moore então leva Alan para descansar em sua casa, e ao chegar em seus aposentos, lá descobrimos que Moore tem apenas um único familiar vivo, seu irmão mais velho Mark, que se encontra muito doente e vive sob seus cuidados. Alan, ao chegar à casa de Moore, acaba de certa forma sentindo a presença de uma Akuma. Não leva muito tempo até que fosse revelado que Mark era na verdade uma Akuma disfarçada, que logo em seguida os ataca de surpresa com um míssil que os arremessam de volta à catedral. Ambos sobrevivem ao ataque graças às habilidades de Alan, mas infelizmente o gato que estava acompanhando o nosso protagonista acaba sendo atingido e morto. Ao descobrir que seu suposto irmão já havia sido morto por aquela Akuma e que havia assumido o corpo dele e a enganado todo esse tempo, Moore fica arrasada, e é nesse momento que somos apresentados ao passado da personagem. Moore perdeu seus pais quando ainda era muito pequena e um dia sonhava se tornar policial, pois estava determinada a lutar por um mundo mais seguro e justo. Ela passa a viver sob os cuidados de sua irmã mais velha, Crea, enquanto Mark, na verdade, era o noivo de sua irmã. No entanto, durante a cerimônia de casamento, algo trágico acontece. O lustre da igreja cai sobre a cabeça de Crea, matando-a na hora, fazendo com que a pobre garota Moore perdesse mais um membro de sua família. Após Mark não ter conseguido superar a perda de Crea, o mesmo recorre ao Conde do Milênio na esperança de que fosse trazer a sua amada de volta. No entanto, o demônio cria uma Akuma aprisionando o espírito de Crea e ordena que ela mate Mark e então assuma o seu corpo. Dessa forma, a Akuma fazia vítimas e ela poderia viver disfarçada na casa de Moore, sob a identidade de Mark, que assumiu um papel de irmão adotivo para ela. Voltando à cena de batalha, Alan consegue derrotar a criatura com facilidade. O cara é foda, patroa! Então libertando o espírito de Crea, que estava aprisionado na máquina, dando a ela a oportunidade de se despedir de sua irmã mais nova uma última vez. E logo depois podemos ver que Moore está aos prantos, se perguntando se ao menos sua irmã e cunhado poderão alcançar a paz e serem recebidos por Deus. Alan a consola dizendo que sim e se despede dela de uma forma bem tímida e discreta. O episódio então se encerra de uma forma bem melancólica e de um certo modo inconclusiva. E é aí que vem o desfecho triste da história, pois agora Moore estava sozinha no mundo. Ela havia perdido todos os seus familiares, todas as pessoas próximas que ela amava. Não havia mais nenhum laço familiar e nenhum propósito de vida que se possa imaginar para que ela pudesse seguir em frente. E para piorar, não é nos contado o que aconteceu com a personagem. Não ficamos sabendo de mais nada sobre o paradeiro dela. Sua história simplesmente se encerrava ali, naquele cenário de destruição, com ela chorando. Um desfecho triste para uma personagem tão bem introduzida na série. É triste o fato de saber que a personagem não seria mais aproveitada na série. E ainda que o foco da série seja outro, sem que houvesse desenvolvimento para a personagem, não há como não sentir incômodo com o fato da personagem não ter tido um desfecho digno. Ainda mais pela forma que ela foi apresentada, que fez com que o público se sensibilizasse com a sua história de vida e desenvolvesse um certo afeto por ela. Se ao menos houvesse um pequeno diálogo a mais dela dizendo que iria seguir a vida dela em frente apesar de tudo, mas nem isso. Ela em nenhum momento volta a aparecer ao decorrer da série ou ao menos chega a ser citada. Simplesmente o episódio acaba e o próximo já se trata de uma outra história, com Alan se reapresentando ao quartel-general dos exorcistas. Eu inclusive fui atrás do mangá justamente para ver se existisse algo a mais sobre o desfecho da personagem, que não foi mostrado no anime. Embora eu tenha ficado surpreso pelo fato dele ter sido ainda mais discreto, pois não há nem a cena do Alan se
despedindo dela, eu pude notar algumas diferenças em relação ao primeiro capítulo do mangá e o episódio do anime que vale a pena destacar. A primeira diferença é sobre o parentesco de Mark e Moore. No mangá, em nenhum momento é falado que Mark era uma espécie de irmão mais velho adotivo de Moore. Ele sempre foi referido, desde sua primeira aparição, como o cunhado dela. A propósito, Moore no mangá se chama Moa, pelo menos na tradução em português. Em relação à criação de Moore, após a perda de seus pais, é revelado no mangá que ela cresceu em um convento junto com a sua irmã Crea, que mais tarde havia se tornado freira. Além disso, Mark era na verdade padre do convento onde ambas cresceram, e ainda assim ambos decidiram quebrar as regras da igreja e se casarem. A morte de Crea no mangá também é bem diferente, não ocorrendo durante a cerimônia de casamento entre ela e Mark, e sim em uma cena onde ela está sentada em frente ao Morgan, enquanto discute com Mark sobre o fato dela não aceitar que sua irmã mais nova arrisque sua vida se tornando policial. Logo depois, um enorme crucifixo pontiagudo que estava enfeitando a igreja cai sobre Crea, a perfurando. Não ficou muito claro do porquê eles decidiram alterar essa parte da história da personagem na adaptação. Talvez para que não ficasse subentendido que o motivo da fatalidade ter ocorrido foi porque ambos estavam cometendo algum pecado ou algo do tipo, mas enfim. Outra diferença, essa menos significativa, é em relação à ordem de uma cena em que Allen passeia de carroça pela cidade de Londres, enquanto procura pelo seu mascote Tin Cap, que é tipo um pomo de ouro do Harry Potter. No anime, ela acontece antes dos eventos de Moore, já no mangá, logo após o término desses eventos, e é por isso que existe uma pequena diferença na fala de Allen. No anime, onde essa cena se passa antes, ele diz pro seu parceiro tomar cuidado para não ser engolido por um gato, o que realmente aconteceu durante o episódio, e ocasionou a aparição de Allen na catedral, em que Moore entrou para investigar. Foi para pegar um gato que havia engolido seu parceiro. Já no mangá, como essa cena ocorre depois dos eventos, Allen diz para Tin Cap tomar cuidado para não ser engolido por um gato novamente. E a última diferença é em relação à adaptação dos capítulos na série, pois enquanto o primeiro episódio adapta o primeiro capítulo do primeiro volume do mangá, o segundo episódio, que eu já citei, que o Allen aparece em frente ao quartel-general dos exorcistas, adapta o quarto capítulo, pois tanto o segundo e o terceiro capítulo do mangá é mostrado um pouco do passado de Allen e o seu treinamento para se tornar um exorcista. Bom, então é isso. Se você gostou, não deixe de curtir e comentar para mais vídeos como esse, e deixe a sua opinião. O que você acha do que pode ter acontecido com Moore e como ela poderia ter sido mais bem aproveitada na série. E eu vou me despedindo daqui e até mais.